Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Conforme prometido para vocês, então eu estarei submetendo então aqui esse vídeo de resolução de atividades, certo? Então vamos ali para a gente estar verificando. O primeiro deles fala o seguinte, ó, Mareep é um simpático Pokémon ovelha de tipagem elétrica, onde seu nome é Ampere, unidade de medida de corrente elétrica, porém de maneira desordenada. Lembrando do Pokémon Mareep, por sua tipagem, podemos representar os processos de eletrização. Um desses dados refere-se à corrente elétrica que percorre o circuito. Qual é a potência do circuito? Vamos dar uma olhada ali. Primeiro passo, gente, percebam que a corrente elétrica ela vai ter apenas um único caminho e esse único segmento define o circuito como sendo em série. E se o circuito é em série, eu somo os resistores. Então, R1 mais R2, 10 mais 100 vai dar um total de 110. Segundo contexto, então a gente vai ter que determinar a corrente elétrica. Para fazer determinação, eu tenho a tensão elétrica que está ali no exercício, 220 volts, certo? Resistência equivalente 110 que eu acabei de determinar, vezes a corrente elétrica que eu não sei. A equação do primeiro grau, no 110 que está multiplicando, passa dividindo, ficará 220 divididos por 110, resultando então em 2 amperes. Beleza, vamos avançar. Equação da potência π que a gente vai ter, então é o produto da corrente vezes a tensão, 2 vezes 220, 440 watts, certo? Outras denominações que podem ser feitas são evoluir o conceito ali para fazer análise do R1. Então o que a gente pode ter ali, ó, analisar o quanto que daquele 220 volts ele está consumindo. Então como que vai ficar? O valor da resistência vezes a corrente, e 2 vezes 10 resulta em 20 volts. É o quanto ele está gastando. Vamos analisar a potência que ele tem ali, π, porém direcionado para o R1. Então a gente vai ter o quê? O valor da corrente que vale 2, a tensão que ele consumiu que é 20, então a gente vai ter uma potência de 40 watts. Já no caso do R2, por sua vez, teremos também a mesma configuração, só que a resistência ali por sua vez vale 100 e a corrente elétrica vale 2. 100 vezes 2 vai dar 200 volts ali. Para mim saber se está correto, soma-se as tensões parciais, veja se bate o resultado oficial. Então 200 mais 20, 220, bateu com o gráfico, perfeito, vamos tocar o barco. O que acontece? Analisando a potência é π, então 2 vezes 200, que resulta em 400. E se você quer ver se está correto, soma-se as potências parciais, tem que dar igual à potência total. Beleza? Vamos à próxima. Ainda no universo Pokémon, temos um Pokémon lendário denominado Zapdos, que é uma ave elétrica, desculpa ali o eletriza, uma ave elétrica lendária da região de Kanto. Com isso, vamos relembrar os processos de eletrização. Primeiro, analisando uma flanela tritando um bastão de vidro, teremos um processo de eletrização que segue uma série denominada triboelétrica, onde ambos ficarão carregados com cargas negativas. Não, gente, um perde elétron, o outro ganha, um fica positivo, o outro fica negativo. Então, questão 1 está errada. Aonde aparece a questão 1, a gente já consegue jogar fora. Então, pontos A, B e E vão embora. Vamos dar uma olhada ali, para a gente estar trabalhando. Segundo, o processo de eletrização por contato se dá em virtude do contato físico. O próprio nome sugere isso, na verdade. Ou seja, de uma se uma pessoa fosse to, é, tocasse ali o Pokémon Zapdos, levaria choque. Perfeito, bem isso mesmo. Terceira questão. No processo de indução elétrica, por exemplo, justifica o fato da atuação de um indutor atuar em um induzido, que, estando eletricamente neutro, terá divisão de cargas por hemisférios, sendo que as cargas de sinais iguais se repelem e de sinais diferentes se atraem. Perfeito, esse é exatamente o procedimento que a gente acaba levando em consideração. Tá? Então a 2 está certa, a 3 está certa, então a gente já consegue até ter um direcionamento de qual é a resposta correta. Visto que nas únicas questões ali que a gente estava dispensando o nosso formalismo, né? Então ali a alternativa 4 está correta, então já temos a resposta. Então ali, ó, na questão 4 fala ali, ó, um objeto eletricamente neutro é aquele que possui cargas elétricas em equilíbrio. Perfeito, gente, é isso mesmo. Para finalizar, no estudo da eletricidade, quem sempre se desloca são os prótons, jamais, gente, são os elétrons. Alternativas 2, 3 e 4 corretas, letra D, ok? Vamos avançar. Aqui, ó. O início da franquia Pokémon surge com Ash Ketchum ganhando um Pokémon Rebelde Pikachu do Professor Carvalho e inicia sua jornada. Um dos ataques principais é o Choque do Trovão, que eletriza os oponentes, geralmente da equipe Rocket, ou outros Pokémon
Pokémon em batalha. Sabendo que a carga elementar é 1.6 vezes 10 a menos 19, determine se o número de elétrons que saem do Pikachu é de 5 vezes 10 a 21 elétrons, qual será a carga elétrica? Vamos dar uma olhada ali, ó. Carga, gente, é o produto do número de elétrons vezes a carga elementar. Fazendo isso, 5 vezes 10 a 21 vezes 1.6 vezes 10 a menos 19, isso aqui vai dar 8 vezes 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 800 coulombs. Beleza? Temos aí esse ponto. Letra B. Se toda essa carga é expelida ao longo de 5 segundos, qual será a corrente elétrica? Beleza, gente, vamos lá. Corrente elétrica é definida pela carga dividido pelo tempo. Lembrando que o tempo tem que estar em segundo. E tá, então tá tudo certo. 800 divididos por 5, 160 amperes. Beleza? Matamos aí a questão 3. Questão 4. Com base nos átomos, enumere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Temos ali 4 cientistas, 5 lacunas, alguém irá se repetir. Então, ali, ó. Primeira, através do método experimental, evidenciou que o átomo é dividido em duas regiões, denominadas núcleo e eletrosfera. Gente, nessa parte ali, trabalhou o conceito de representação que você vai ter ali, ó, de método experimental, geralmente você vai ter Rutherford como referência, e de fato foi ele mesmo que fez ali. Tá? Depois, foi o cientista que descobriu o elétron, primeira partícula subatômica a ser encontrada, e criou o modelo atômico onde o elétron estava incrustado no átomo, em um modelo denominado pudim de passas. Galera, acertou quem falou que foi Thomson. Tá? Próxima, seu modelo considerava o átomo indivisível, semelhante a uma bola de bilhar. Beleza, povo? Dalton. Próximo, atua com as camadas de valência quântica ou eletrônica, onde se emprega a configuração de energia do eletrovolt. Galera, acertou quem falou que foi Niels Bohr. E por último, e não menos importante, originou o que conhecemos como modelo atômico planetário. Gente, o que acontece? Isso aí vem da denominação ali que acabou sendo passada ao longo do tempo, e a denominação, quem tem o crédito por essa descoberta, essa configuração ali é Rutherford, beleza? Então temos aí mais uma questão respondida. Vamos à próxima. Em determinado momento do anime, para conquistar a insígnia do trovão, Ash Ketchum com o seu Pikachu enfrentou Surge, líder do ginásio de Vermilion City, e seu Raichu. Imagine que em um dado momento Pikachu descarrega o seu choque de trovão com uma carga de 4 microcoulombs e o Raichu também descarregou seu choque do trovão com uma carga de 8 milicoulombs. Sabendo que a constante elétrica K vale 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado e que a distância entre os ataques foi de apenas 30 centímetros, qual é a força elétrica de repulsão? Beleza. Tendo isso em mãos, avançamos ali no nosso desenvolvimento. O detalhe que a gente vai ter ali, ó, para estar trabalhando, o que vai acontecer? Então, você trabalha com o conceito que a gente vai ter designado ali pela nossa equação da força. Constante K eu tenho, o exercício forneceu. Lembrando que os dados que a gente vai ter do 4,5 microcoulombs, o micro tem que aparecer ali, então a base 10 elevado a menos 6, e o milli é base 10 elevado a menos 3. Não esqueçam dessas informações, certo? Próxima etapa, o que a gente vai fazer ali? Eu vou só multiplicar ali, ó, o 4,5 vezes o 8, para que a gente consiga ter uma certa tendência, basicamente ali de mobilidade, e aí o resultado daquilo ali vai dar 36. Trabalhando com a notação científica, menos 6 com menos 3 vai dar menos 9, certo? Embaixo eu vou estar trabalhando com 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09, aquele quadrado que está embaixo não existe ali. Tá? O que a gente vai ter? A notação científica ela vai desaparecer naturalmente. E ali, ó, se você for analisar o 9 em cima e o 9 embaixo, também desaparece naturalmente. Então, o que vai acontecer? Em cima vai ficar apenas 36. Embaixo, base 10 vai dar menos 2. E isso não pode nunca ocorrer. Então, a notação vai para cima invertendo o sinal do expoente. Então, o que acontece? Vai ficar 36 vezes 10 elevado a 2. E fazendo isso, teremos ali uma força de atuação de um total de 3.600 newtons. Então é isso que a gente tem ali como margem de ponto de apoio para que a gente consiga estar trabalhando ali com uma certa ênfase, ok? Vamos ali então para a nossa próxima questão. Eve é um Pokémon simpático que possui diversas evoluções e, com a Pedra da Eletricidade, pode evoluir para o Jolteon. Por ser elétrico, Jolteon transforma a sua eletricidade na atuação de um campo elétrico, conforme o gráfico a seguir.
Então ele fornece as orientações e ele quer saber qual é a carga elétrica disparada por Joule no ponto B. Beleza, vamos dar uma olhada para tentar entender o que está acontecendo. Então, o primeiro passo, a gente vai ter que trabalhar com a equação do campo elétrico, já que é isso que o Joule está fornecendo, está originando. E se ele quer saber a carga, eu preciso isolar a carga. Então, ali, aquele D ao quadrado que está dividindo, passa multiplicando. O K que está multiplicando, por sua vez, passa dividindo. Então, é isso que a gente vai ter como margem de atuação. Chegando nesse ponto ou nesse momento, o que a gente faz? A gente vai dar uma olhada para ver qual que é a estruturação dos componentes, principalmente olhando o gráfico, certo? Percebam que o primeiro constituinte que a gente vai estar trabalhando é a distância tem que estar em metro. Pontue no gráfico, a distância ali está em metro, vocês vão perceber que ela está. Então está tudo certo para que a gente consiga atuar com essa vertente. Outro detalhe que a gente vai ter ali, então, é o campo elétrico. Eu quero saber o campo elétrico no ponto B. Perceba que ele vale 2. E galera, não fiquem atentos, na verdade, tomem cuidado para vocês não se confundirem, porque ali no final das contas, gente, o que aparece ali, ou o que está acontecendo? Você vai ter que ali na expressão do gráfico, ele vai estar aparecendo também mais um valor numérico junto com a letra E, que é a notação científica, que é a base 10 elevado à terceira potência. Então, o que acontece? O número não é apenas 2, é 2 vezes 10 à terceira potência. Tá? A gente vai estar trabalhando ali, então, com a distância, que vai ser definido por 6 ao quadrado, e a nossa constante elétrica K, que vimos ali no exercício anterior, vale 9 vezes 10 à nona. Trabalhando com isso, vai ficar ali, ó, 36, que é 6 ao quadrado, vezes 2, vezes 10 à terceira, divididos por 9, vezes 10 elevado à nona. Fazendo então a multiplicação na parte de cima, 72, que eu vou dividir por 9, isso vai dar 8. Notação científica na parte de cima é 3, na de baixo é 9, e eu não posso deixar a notação científica sozinha no denominador. Eu tenho que deslocar ela para cima. Lembrando que ao deslocar ela para cima, ela inverte o sinal de expoente. Então imagina que a gente vai ter ali um total de... Imagina que você tenha R$3, você está devendo 9, você vai, paga e você fica devendo R$6. E eu posso ter a representação da resposta definida dessa maneira. Carga igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou eu posso deixar em microcoulombs, que também está correto. Beleza? Então esse é o nosso conceito dessa questão. Muita gente acabou se embaralhando e acabou confundindo e muitas vezes nem fazendo a resolução. Vamos ao próximo. Segundo a Pokédex, a enciclopédia dos Pokémon, Pikachu tem as bolsas que armazenam eletricidade em suas bochechas. Estas aparentam ficar eletricamente carregadas durante a noite enquanto ele dorme. Fica claro que Pikachu precisa armazenar carga para poder usar seus choques elétricos, mas aí vem a pergunta: quanta carga ele consegue armazenar? O que precisamos de fato é de uma grande tensão elétrica que gera uma força sobre os elétrons, colocando-os em movimento e assim criando uma corrente elétrica. Isso sabemos que Pikachu consegue produzir, pois, segundo a descrição de seu ataque, Raio do Trovão, a tensão produzida é 100.000 volts, e sabendo que a resistência elétrica de Pikachu é 2 kΩ, e vamos considerar que o tempo que ele dorme, ou seja, se energiza é de 8 horas, determine. Primeiro passo, corrente elétrica. E aqui muita gente acabou indo pela fórmula da corrente elétrica, como eu disse em sala de aula. Atentos com isso, não é? Porque tem diversas equações com o mesmo nome constituinte que vocês podem se dar margem para vocês estarem se batendo. Cuidado com isso, atenção. Tá? Então, olha, vamos resolver. Eu quero determinar então ali nossa corrente. Então tem U igual a R vezes I. Lembrando que a denominação quilo, gente, para qualquer coisa, eu multiplico por 1000. Então a gente vai ter a tensão de 100.000, eu vou ter ali a resistência que vale 2.000 vezes a corrente. Quando eu isolo a corrente, aquele 2.000 que está multiplicando passa dividindo, corto os 3 últimos zeros, vai ficar ali 100 divididos por 2, que vai dar 50, que é o que a gente vai ter como base ali. Então, 50 amperes. Na letra B, o que a gente vai ter ali? Ele quer saber a carga elétrica, pessoal. E o que acontece? Eu tenho que isolar o quê? Então, aquele ΔT que está dividindo, ele vai ter que passar para o outro lado multiplicando. E aí, o que a gente vai ter como representação? O produto da corrente vezes
ali o tempo, a gente vai ter que isso aí vai dar a nossa carga. Corrente vale 50, o tempo vai dar aquele produto de 8 vezes 60 vezes 60. Por quê? Porque são 8 horas. Eu só aceito valores em segundos, cuidado com isso, beleza? Fazendo então as multiplicações ali, vamos chegar em 1.440.000 coulombs. E fazendo então ali, colocando em notação científica, vai ficar como 1.44 vezes 10, ali então a sexta. Desculpem, aquele 4 é 6, beleza? Que a gente vai estar trabalhando nessa atribuição ali, ok? Tranquilo? Vamos tocar o barco. Ó, leia o texto a seguir. O raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem que libera os elétrons para iniciar o caminho de descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa para ser vista ao olho nu. Quando essa descarga, conhecida como líder escalonado, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a ele outra carga com cargas opostas, chamada de descarga conectante. Forma-se então o canal do raio, um caminho ionizado e altamente condutor. E nesse momento que o raio acontece, a máxima potência, liberando grande quantidade de luz e som. Com base no texto e nos conhecimentos sobre eletrostática, atribua V para verdadeiro e F para falso. Vamos ali. Primeira delas, a corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. Gente, o que acontece ali? Quando você tem essa atribuição que fala ali de utilização de raio, está se desenvolvendo pesquisas para isso, mas não tem nada. É perigoso um raio, pode matar uma pessoa. Então essa alternativa aqui está furada, ela é falsa, certo? Vamos ali a próxima que a gente vai ter. Para saber a distância aproximada que um raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros. Gente, é bem isso mesmo. Então você tem lá essa atribuição. Como você se desloca em média 330 metros por segundo, ou o som faz isso, então quando você efetua essa divisão, ali você, ou analisa esse tempo, então você consegue ter uma noção, uma estimativa da distância. Perfeito essa questão. E a última, para romper a camada dielétrica do ar, precisa-se de 3 vezes 10 a quinta volts por centímetro. Não, gente, é 3 vezes 10 a quarta, que resulta em 30.000 volts por centímetro, certo? E quando a gente faz isso, o que a gente vai ter ali como sequência? F, VF, e a nossa resposta é a letra B de bola, certo? Vamos para a próxima. Imaginando que o pequeno Pikachu gera uma corrente elétrica que atravessa um material de resistência elétrica não nula, ocorre um aquecimento devido às temperaturas de colisão entre os elétrons e os átomos da rede cristalina do material. O fenômeno descrito é conhecido então? Bom, pessoal, é o efeito fisiológico que a gente vai ter essa atribuição. Por que acontece isso? Porque você vai ter que a eletricidade passa por dentro do corpo desse Pokémon. Então a gente vai ter o mesmo efeito fisiológico no nosso sistema nervoso. A atribuição é exatamente igual, ok? Fica a dica para vocês aí. Bom, e por último, e não menos importante, a gente tem esse gráfico, como eu disse para vocês, para analisar a corrente elétrica, eu quebro esse gráfico em setores, tá? Quebrando ali, pessoal, a gente vai ter ali à esquerda o setor que a gente vai chamar de área 1, no centro, área 2 e ao lado, área 3. Como que vai ficar então? Área 1, gente, vai ser base vezes altura dividido por 2. Configuração que a gente vai ter aqui, então, baseado ou baseando-se a partir das análises que a gente vai ter gráficas. Quando eu faço isso, a minha base ali, gente, vale 2. A minha altura vale 10. E ali, 2 em cima, 2 embaixo, cortou, saiu 10 inteiro. Ótimo, um caminho mais fácil. Área 2, gente, que a gente vai ter? A área do trapézio. Então, tem uma base maior e uma base menor. A base maior tem uma extensão que vale 10. A menor tem uma extensão que vale 6. Isso, vou multiplicar pela altura, que é a distância que separa eles ali, que você consegue pegar na parte de baixo. Do 2 para o 3 é apenas uma única unidade. E isso eu tenho que pegar e dividir por 2. Ao fazer ali 10 mais 6, isso vai dar 16. E 16 dividido por 2, isso vai dar 8, certo? Última etapa, área A3, que a gente vai ter ali. O que acontece com ela? Nessa situação, pessoal, mais uma vez eu tenho um triângulo. Então, aqui, ó, base vezes altura sobre 2. Detalhe, a minha base vale 5.
Da onde que vale 5? Do 3 até o 8, ou 8 menos 3, certo? A altura ali é o meu ponto máximo que vale 6. Opa, então vai ficar 5 vezes 6, que daí eu pego e divido por 2. Ao fazer 5 vezes 6, aquilo ali vai dar um total, então, de 30, que dividido por 2 vai dar 15. Agora, eu tenho todas as parciais, basta eu somar. Então, vai ficar como? A primeira etapa, mais a segunda, mais a terceira, 8. Mais 10 com mais 15, isso resulta então numa carga de 33 coulombs, ok? Pessoal, espero que isso tenha ajudado, esclarecido vocês em alguns pontos e muito em breve faremos então nossas atividades. Forte abraço, bom final de semana para vocês e bons estudos.